Preview. Olá, meu nome é Carla Gilbertônio Fregona, eu sou autora do livro Teoria e Prática de Direito Marítimo. Para quem não me conhece, sou especialista e mestre nessa área, e a convite da AM Law, vim falar um pouco para vocês, fazer uma introdução dos contratos de afretamento. Os contratos de afretamento nada mais são do que contratos onde o fretador cede ao afretador, portanto nós temos duas partes bem claras, fretador e afretador, por um certo período, mediante uma retribuição pecuniária, os direitos sobre o uso daquela embarcação, podendo transferir ou não a posse daquela embarcação. Então, o que a gente vê logo de início, e é bom a gente sempre ter por base os conceitos: fretar é ceder um navio, e afretar é receber o navio a frete, ou seja, mediante uma retribuição pecuniária. O fretador é quem cede o navio e o afretador é quem recebe o navio. Isso é muito importante ficar claro para que a gente possa identificar dentro de um contrato quem é quem na obrigação jurídica. Via de regra, a gente se utiliza de contratos padronizados, que são chamadas charter parties ou carta partida, ok? Essas cartas, esses documentos, que são os instrumentos contratuais que nós utilizamos, são feitas por instituições especialistas nessa área. Então, isso é importante porque diminui muito o litígio e acelera o processo de negociação entre as partes. Por quê? Porque, como é um contrato padronizado, todo mundo já conhece previamente quais são as cláusulas daquele contrato e não se caracteriza como um contrato de adesão, porque é possível as partes negociarem de uma forma diferente. E quando for feito dessa forma, for feita uma negociação, estabelece-se um aditivo, ou o que a gente chama de rider, que é um adendo ao contrato que pode modificar alguma cláusula, ok? Muito bem, quais são os três tipos de contrato de afretamento mais comuns? O contrato de afretamento a casco nu, o contrato de afretamento por tempo e o contrato de afretamento por viagem, que são os três que nós vamos falar um pouquinho agora. A nossa legislação, na Lei 9432 de 97, traz três incisos, no artigo 2º, os três incisos, ela define muito claramente o que cada um daqueles contratos representa. Então, vamos lá. O que fala a lei sobre o contrato de afretamento a casco nu? A lei fala exatamente assim: o contrato em virtude do qual o afretador tem que é aquele que recebe o navio a frete, o afretador tem a posse, o uso e o controle da embarcação. Veja, ele tem a posse, ele usa da forma como ele bem entender, e o controle. Então, ele recebe aquela embarcação, paga por uma remuneração por ela, por um tempo determinado, e ele tem o direito de armar aquela embarcação, que é prepará-la para uma exploração comercial da forma como ele quiser, e inclui o direito dele de designar o comandante e a tripulação. Então, aquele afretador recebe o navio e prepara para sua exploração comercial da forma como ele quer, ok? Então, a gente costuma dizer que esse afretador, isso é uma classificação clássica do direito marítimo, que o afretador naquele momento, ele tem tanto a gestão náutica, que lhe dá o direito de armar, preparar e usar o navio, como a gestão comercial, que a gestão comercial é a utilização comercial do navio, estabelece como ele vai comercializar aqueles espaços do navio.
Então, qual é a obrigação do fretador no contrato a casco nu? Ele tem que disponibilizar o navio, a embarcação, em perfeito estado de navegabilidade e estanqueidade, que é uma condição sine qua non de qualquer um desses contratos, e é responsável por vícios ocultos eventualmente encontrados naquela embarcação, ok? E o contrato de afretamento por tempo, o chamado time charter party ou time charter, e nós temos vários contratos referentes ao contrato de afretamento por tempo. Contrato de afretamento por tempo, o fretador, ele já disponibiliza ao afretador uma embarcação armada, equipada em condições de navegabilidade. Ou seja, ele já preparou para a exploração aquela embarcação. Tá? Então, o afretador recebe a embarcação armada e tripulada, ou parte dela, para operá-la por um tempo determinado. Então, quem está no comando do navio foi determinado pelo fretador e não pelo afretador. O afretador vai ter a gestão comercial, enquanto a gestão náutica, referente à navegabilidade, à estanqueidade, ao funcionamento do navio por aquele tempo em que ele está sendo afretado, é do fretador essa responsabilidade. O afretador, ele tem a gestão comercial. Ele vai pagar o que a gente chama de hire, que é um aluguel, e as despesas, evidentemente, com os locais, com as taxas portuárias, com as despesas de combustíveis, com a praticagem, com todas aquelas atividades e despesas demandadas a partir da utilização comercial dele. Então, ele vai dizer pela sua gestão comercial como que deve ser. Um detalhe muito importante em contrato de afretamento por tempo é realmente a devida diligência, tá? É uma obrigação absoluta estabelecer as condições de navegabilidade daquela embarcação. Sem condições de navegabilidade, ele não tem como cumprir aquela obrigação que está ali determinada, de ir até determinado porto, fazer o carregamento de determinada mercadoria ou containers, o que for. É preciso ter condições de navegabilidade e estanqueidade. Isso é condição sine qua non, cuja a inobservância pode levar ao cancelamento e anulação daquele contrato, ok? Além disso, nós temos o contrato por viagem, voyage charter party, tá? É um afretamento por viagem quando o fretador, disponibiliza determinado navio ao afretador para realizar viagens pré-estabelecidas. Então, eles contratam viagens. Então, veja só, o fretador, ele se obriga a colocar aquela embarcação, aquele navio, armado e tripulado, à disposição do afretador, para efetuar o transporte de uma ou mais viagens. E aí sim, a gente tem efetivamente um contrato cuja utilização, objeto de utilização, é o transporte. Tá? O fretador, neste caso, o fretador tem a gestão náutica e comercial. E o afretador só tem a obrigação de pagar o hire. Então, veja, quem tem o controle de todas as despesas, quem é responsável, quem vai estabelecer toda a gestão, a operacionalização, como vai acontecer, é o fretador. E o afretador vai pagar para que seja transportada a sua mercadoria para onde ele quiser, tá? Então, quando a gente fala de gestão náutica e gestão comercial, a gente se utiliza exatamente para fazer essa diferença das obrigações do fretador e do afretador. Porque, via de regra, a gestão náutica
engloba a navegação em geral, as questões de aprovisionamento, administração do pessoal, a conservação do navio, os reparos necessários. E a gestão comercial trata de assuntos referentes à carga e ao frete. Então, angariar contratos, recebimento e entrega de mercadorias, recebimento e entrega da própria embarcação, efetuar os contratos de transporte, o relacionamento com os corretores, tudo faz parte da gestão comercial. Eu não sei se eu consigo disponibilizar aqui para vocês uma tabelinha de algumas dessas diferenças de gestão, mas se eu conseguir, eu vou deixar disponível aí para a Emiló poder disponibilizar para quem assistir. Mas veja só, então vamos rever os 3 contratos. A casco nu, cujo objeto é a cessão do navio desarmado e sem tripulação. Ele transfere a posse. Quando ele transfere a posse, usualmente a doutrina costuma dizer que é um contrato de locação, tá? Onde a gestão náutica e comercial são do afretador. E a responsabilidade da carga, como a responsabilidade perante terceiros, é sempre do afretador. No contrato Voyage Charter, no contrato de viagem, tá? O objeto é o transporte da mercadoria. Tá? Você contrata o navio para que seja transportada uma mercadoria durante uma determinada viagem. Tá? A gestão náutica e a gestão comercial, diversamente do que acontece a casco nu, são do fretador. Tá? Assim como a responsabilidade perante terceiros e a responsabilidade pela carga também são do fretador. Tá? Aonde que a gente vê que divide essas responsabilidades? No time charter, no contrato por tempo, que é um contrato de utilização do navio, é um contrato de locação de coisa mais prestação de serviços, porque você contrata o navio por um tempo, onde o afretador passa a ter a gestão comercial e a gestão náutica continua com o fretador. Então, é um navio armado e tripulado, sem a transferência da posse, mas sim a transferência do uso, tá? Então, o afretador, ele tem a responsabilidade pela carga, com direito de regresso perante o fretador. E o fretador tem a responsabilidade perante terceiros, tá ok? Então, basicamente, esses são os 3 tipos de contratos de afretamento, ok? Quais são algumas questões importantes que a gente acaba sempre falando e estabelecendo, né? São questões sobre, no contrato de afretamentos, precisa estar estabelecido, por exemplo, as estadias e sobreestadias, que são aquelas, como serão contadas as estadias, em que momento vai haver o lay time, como serão cobradas as sobreestadias, a partir de que momento a sobreestadia vai ser estabelecida, a necessidade da indicação de um porto seguro chamado safe port, que ultimamente vem com a pandemia por causa do coronavírus, se levantou muito a questão a respeito se os portos passavam a ser portos inseguros, né? E aí a gente faz um relacionamento referente à força maior e caso fortuito, mas que quais seriam os obstáculos efetivamente previstos no contrato que descaracterizariam o porto como um porto seguro, tá certo? E por aí vai, existem uma série de cláusulas que podem ser nominadas, podem ser discutidas, mas basicamente a estrutura dos contratos de afretamento são esses. Claro que a partir daí vem algumas outras modalidades, como os COAs, o VOLCOAs, que são um aluguel de volume do contrato de afretamento, você contrata por volume de carga em viagens ou por tempo, enfim, existe uma série
de variações, mas a base inicial e concreta dos contratos de afretamento é essa é a base clássica e a classificação normal dos contratos, ok? Espero ter atendido aí a curiosidade de alguns e ter auxiliado na rememorização de conceitos para outros. Muito obrigada, até a próxima!